Olá! Neste conteúdo vou trazer a análise de uma partida do Campeonato Africano Individual de Xadrez, em que o mestre internacional de Cabo Verde, Mariano Ortega, enfrentou o mestre FIDE da Nigéria, Abdurrahman Abdurrahim, e peço desde já a sua atenção para os temas táticos que surgiram nesta partida. Mariano Ortega tem um rating 2482 nas clássicas, um rating idêntico nas rápidas e um pouco abaixo em blitz. É o número 1 em Cabo Verde e o sexto da África. É mestre internacional desde 2012 e nos últimos anos o seu rating tende a subir após uma queda em 2016, tendo atingido os 2432, mas agora ele tende a subir e agora conta com 2482. Claro que ele perdeu rating nesse evento, portanto, na próxima atualização ele vai ficar com menos pontos, porém facilmente recuperáveis. Já o seu oponente tem um rating inferior, 2229 de clássicas, acima de 2100 para rápidas e blitz. É o número 6 da Nigéria entre os ativos e na África é o número 72. É mestre FIDE desde o ano 2019. O seu rating tem oscilado bastante, teve seu pico entre fevereiro a abril do ano passado, tendo atingido os 2302, mas depois teve muitas quedas e agora se encontra em ascendente, estando agora nos 2229. Portanto, a diferença de rating favorece Mariano Ortega. Após a vinheta, a análise a este grande confronto. De brancas temos o mestre nigeriano que abriu com o peão do rei e o Ortega optou pela defesa siciliana e foram para a variante aberta D6 e abriram a siciliana. Cavalo F6 atacando o peão de E, cavalo C3 desenvolve e defende o peão. Cavalo C6, bispo C4, E6 preparando o desenvolvimento do bispo, bispo E3, ambos priorizam colocar as peças em jogo. Bispo E7 prepara o roque, dama E2, Abdurrahim mantém esta indefinição em relação ao lado do roque. A6 com ideias de B5, então Abdurrahim já se antecipa na defesa do bispo. Trocaram os cavalos em D4, B5 chegou e veio A3 para combater este avanço dos peões. E aqui os dois fazem o roque, o Ortega o roque curto e o Abdurrahim o roque longo. Vai ser luta e luta. Dama A5, Ortega já começa a mobilizar as peças para o ataque ao rei. G4, Abdurrahim não fica atrás. E o Ortega faz o cavalo D7. E aqui suponho que alguém ficou se perguntando se o E5 não era o lance desta posição, com ataque no bispo, ao mesmo tempo no peão que é defendido somente pela dama. Acontece que após o E5 teria esta casa muito boa para o cavalo num posto avançado e este cavalo nesta casa ataca este bispo. Se captura este peão, cai este com cheque e depois tem a opção de trocar o outro bispo. Mas se o Ortega capturar o cavalo, na mesma ele retoma a peça com ataque na torre, que tem apenas esta casa de B8 e vai acabar perdendo a qualidade.
portanto o E5 não seria um bom lance. Então, após avaliar a posição, o Ortega viu que não ganharia este peão, mas entraria em uma posição perdida. Portanto, cavalo D7 foi o melhor lance. Seguiu F4 e a peonada segue avançando, cavalo C5 e após o rei B1 trocam as peças em B3 e o rei fica teoricamente mais seguro. Com essa fortaleza de peões ficaria muito bem em A2. Porém, o Ortega vai destruir essa fortaleza e o rei não está tão seguro assim. Se um dia este peão avançar, o que não chegou a acontecer na partida, este rei ficaria bem mais vulnerável. Seguiu G5, o nigeriano segue com intenção de abrir a posição, bispo B7, de olho neste peão que é defendido somente por peças e muito mais do que isso, fazendo esse raio-x na torre, e o nigeriano tratou de defender logo uma das ameaças e a torre de A vai para a coluna C. Torre G3, torre de F E8, H4, bispo F8, o Ortega já antecipa a defesa da ala do rei. Cavalo A2 expulsa a dama que vai para B5, propondo a troca de damas, o que iria fixar os peões da ala da dama e o Ortega teria maioria na ala do rei e no final isso poderia ser uma vantagem estratégica. Por isso, o nigeriano recusou a troca. Mesmo assim, veio E5, visando tentar criar um peão passado nesta ala onde o Ortega tem maioria. E o atacado vai para G1 e chegou o momento chave da partida, quando o Ortega coloca a torre de E em D8, propondo a troca de torres. Abdurrahim faz o torre por D8 e isso foi um erro que o Ortega não aproveitou. Aqui tinha uma linha de checkmate, porque a torre entrou na oitava sem cheque e a linha de mate começava com este sacrifício de bispo que o Ortega não calculou e perdeu essa chance. Aqui, após o bispo por E4, com cheque e ataque na dama, a dama não pode capturar o bispo porque acelera o checkmate, o rei está sem casas, vai ter que entregar as peças, primeiro a dama e depois a torre, e não vai evitar o checkmate. E se cobrir o cheque de cavalo, tem o torre por com cheque seguido do cheque mate. A melhor jogada seria o dama C2, mas aí só pelo fato de estar perdendo a dama é sinônimo de abandono. Mas teria então esta sequência e aqui o mate era imparável. E foi a sequência que o mestre Mariano acabou deixando escapar. Mas o Ortega não viu, ele retomou a torre e perdeu então esta sequência de checkmate e seguiu a luta. Cavalo C1, dama B4 com ataque ao peão, então torre G4 defende o peão. Mas deu espaço para a invasão da torre e o rei se afasta para C2 atacando a torre. E aqui o mestre Mariano preparou uma pequena armadilha na qual o mestre nigeriano acabou caindo com este duplo. Porém, tem este peão caindo, mantendo o cavalo cravado. E após o dama D2, trocaram as peças em D3. E aqui começa uma caça ao rei das brancas que está muito exposto. O Ortega não aceitou a troca de damas porque está em posição de ataque.
Agora o rei está com poucas casas. O mestre nigeriano segue implorando que Ortega aceite a troca de damas e Ortega segue recusando. E aqui o Ortega está com 9 pontos de vantagem e o mestre nigeriano Abdurrahim abandonou a partida. O rei está sem casas. A única casa disponível tem checkmate e aqui teria que entregar o bispo, mas aí é o mesmo que assinar a sentença da derrota. Portanto, o abandono foi a melhor decisão do mestre nigeriano. Vamos ver a precisão da partida. 77.1 para o nigeriano, 88.7 para o cabo-verdiano. Tem ali uma chance perdida, que foi a sequência após aquele erro, o torre D8, deixando o rei desprotegido na primeira fileira. Então, a chance para o Ortega seria o sacrifício do bispo entrando em uma linha de checkmate, caso o adversário aceitasse o sacrifício. E assim termina este vídeo, um dos vários que irão passar aqui, mostrando algumas partidas dos nossos xadrezistas nesse grande evento que é a festa do xadrez africano. Fique por aqui, convide amigos e volto logo com mais conteúdo. Até o próximo vídeo.